Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 149 do nosso podcast F1 a todo vapor. E hoje nós vamos falar aí de tudo o que aconteceu no último GP da temporada, o GP de Abu Dhabi de 2022 da Fórmula 1, a 22ª etapa do campeonato. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. E hoje eu trago como convidada muito especial a Laura, do canal Descomplica F1. Deixa eu adicionar ela aqui. Seja muito bem-vinda, Laura. Tudo bem? Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar participando aí de novo de mais uma conversa, né, sobre Fórmula 1. E estamos aí, vamos iniciar. A gente estava até conversando aqui em off. A Laura já era para ser minha convidada para o GP Brasil, né? GP de São Paulo, porque ela estava lá presente no GP, poderia trazer as experiências vividas lá, só que infelizmente por questões de horário também, do voo e até da questão de ver a corrida novamente, né, Laura? Não deu para a gente É, fazer o GP do Brasil, né? é isso aí. É uma pena, né? Porque foi uma experiência única lá. Eu recomendo para todo mundo que quiser, que gosta de Fórmula 1, vale a pena tentar ir pelo menos uma vez para ver de pertinho. A gente vê vários detalhes da pista. Depois, no final da corrida, a gente ainda acessou a pista. Tu conhece a zebra, o tamanho da zebra, tu pensa, é só uma pintura, não, é um degrau, assim, que realmente chega a ser curioso de ver. A emoção também, o Russell ganhando, foi muito legal. Todo mundo estava muito feliz. É um ambiente, assim, único, onde as torcidas se respeitam, todo mundo estava lado a lado, a gente vê os barulhos dos carros de perto, é muito sensacional. Eu gostei muito, eu gosto de falar, gostei muito da Williams, da McLaren, apesar de elas não terem o desempenho tão bom esse ano. A Alpine também me surpreendeu, o barulho é muito bom, muito legal. E Ferrari, Mercedes, Red Bull foi muito incrível ver o Max também de pertinho com aquele capacete brilhante, ver o Hamilton gostando, amando o povo brasileiro, né, como ele foi reconhecido. Então foi uma experiência única ver o Sebastian Vettel pela última vez ali, pelo menos o que a gente, né, tá aí aguardando que talvez um dia ele retorne, mas ver o Sebastian Vettel de pertinho, ver ele correndo foi muito, muito emocionante, foi uma experiência única. Gostei muito de estar lá. Eu imagino mesmo. E pessoal, a Laura, ela tem um canal no YouTube também, a página no Instagram, que é o Descomplica F1. Para quem está começando agora, principalmente esses fãs novos de Fórmula 1 que querem entender um pouquinho dos conceitos aí da Fórmula 1, é o melhor canal no YouTube aí para você justamente descomplicar a Fórmula 1, porque a Fórmula 1 é um pouco burocrática. Para quem já está há muito tempo, já sabe os termos todos, já sabe todas as regras, todas as peculiaridades. Mas para quem está começando, o canal da Laura é essencial. Eu gosto muito do conteúdo que ela traz aí. Então sigam Descomplica F1. Beleza? Isso Mas, aí. mas nós vamos falar da corrida de ontem, do GP de Abu Dhabi, que fechou aí a temporada de 2022. E eu te pergunto, Laura, você gostou da corrida de ontem? Ela não foi de muitas emoções, né? Apesar de estar disputando aí o vice-campeonato. Eu achei interessante que no ano passado a gente teve o empate em Abu Dhabi pelo primeiro lugar e esse ano a gente teve um empate pelo segundo lugar. Então eu achei muito legal, mesmo que não tenha tido tanta emoção como ano passado, a gente ainda assim viu o campeonato empatado atrás do líder, né? E eu achei bem interessante a Abu Dhabi sempre chegar com um pouquinho de emoção. Eu acho que faltou, Abu Dhabi faltou aquela disputa na pista entre o Pérez e o Leclerc. Eu acho que todo mundo estava esperando isso, né? Ver pelo menos os dois disputando, mesmo brigando pelo campeonato, mas acabou que foi uma questão de estratégia. A Red Bull parou duas vezes, a Ferrari apenas uma, né? E daí acabou que os dois não se encontraram na pista para realmente disputar.
Eu acho que faltou aí só esse toque, porque assim foi uma corrida normal que a gente ficou assistindo os últimos momentos do Vettel, né? Que ele foi muito bem, eu achei, pelo menos, apesar de ser muito fã dele, né? Sou suspeita para falar, mas eu gostei muito da corrida dele, porque ele fez uma estratégia diferente do jeito Vettel de ser, né? Apesar dele reclamar ali no final, né? Mas foi uma corrida que ele chegou em quarto antes de parar nos boxes, depois ele voltou lá em 17º e ele ainda foi escalando todo o pelotão para chegar ali na zona de pontuação e terminar a corrida, a última corrida dele, em 10º lugar em P10, marcando 1 ponto. Mas, assim, no geral, essa corrida, para mim, faltou uma emoçãozinha, assim, nem que fosse um encontrão ali do Leclerc e do Pérez para dar aquela pitada final, assim, de realmente disputando o campeonato, né? Mas, assim, a corrida no geral eu gostei, não foi a pior da temporada, mas assim, faltou aquele toque final, assim. Eu confesso que eu achei bem morna a corrida. A pior da temporada não tem como, porque não tem como superar Miami esse ano. Acho que o GP de Miami foi muito ruim. Foi. Não tem como, não tem como superar Miami. Mas achei uma corrida morna e assim, o interessante da corrida foi simplesmente a batalha do segundo lugar mesmo e a despedida do Sebastian Vettel, porque eu também sou suspeito para falar, sou fã do Sebastian Vettel, eu sou fã do piloto Sebastian Vettel, da pessoa Sebastian Da Vettel, então pessoa. nós vamos ter um tópico aí depois só para falar do Vettel. Mas então aí, contextualizando, Laura, que nota que você dá para a corrida de ontem de 0 a 10? Eu vou dar uma nota 7, porque eu vou sustentar essa nota com o, o Vettel, né? Que fez uma boa corrida. E eu também achei que o Ricardo, dentro de todas as coisas ruins que aconteceram com ele na temporada, eu acho que também foi um momentinho ali, mesmo que foi P9, se eu não me engano, né? Sim, foi P9. É, mesmo que foi um P9, pelo menos ele marcou pontos na sua despedida, que também a gente não sabe se volta ou se não volta, né? Então, pelo menos eles dois ali finalizaram a corrida na zona de pontuação. Então, vou sustentar com esses dois, para mim, que foi interessante. Uma nota 7. Eu vou ser um pouquinho mais duro com a corrida, vou dar uma nota 5. Eu achei bem morna e sustentada muito pelo zerinho do Vettel ali, que foi sensacional a despedida do Vettel, e por essa briga aí do segundo lugar do campeonato de pilotos, que nós vamos estar falando daqui a pouco aí, se houve erros, se não houve erros, se foi merecido ou não, nós vamos entrar nesse tema. Mas contextualizando aí, tivemos uma pole position no sábado do Max Verstappen com um tempo de 1:23.824. Na corrida, um resumo aí, uma largada respeitosa de todos os pilotos, mantendo em maioria suas posições. Aí nós tivemos um incidente aí entre o Lewis Hamilton e o Carlos Sainz. Para mim, incidente de corrida. E para você, Laura? Eu acho que foi, porque se não tivesse tipo de encontrão, não tem porquê, né, ser uma corrida de carros, então, né, eu acho que foi uma coisa normal, cada um respeitou ali o que dava. Claro que quem levou a pior foi o Hamilton, né, acabou voando em cima daquela zebra, né, chegou a ser uma cena de novo, né, parece que se repetiu a Bélgica, né, ele voando com o carro, e a Sim, gente já sim. sabe, então, agora a gente já sabe que o W13 não suporta voos. Que aquela vez ele quebrou, agora ele Verdade. quebrou mais para o final da corrida, né? Mas eu acho que tem que ter esse tipo de encontrão. Eu não revi a corrida do Brasil, mas acredito que tenha sido semelhante àquele encontrão do Verstappen com o Hamilton também, não é esse do Senna. Teve punição para o Max, né, naquela situação, e eu pensei que poderia, vendo de lá, que poderia ser um incidente de corrida também, até semelhante com esse encontrão do Carlos Sainz, cada um respeitando o que dava da pista e alguém ia ter que tirar o pé.
quando os dois não tiram o pé, acontece esse tipo de situação que acaba sendo incidente de corrida e não um acidente. Eu defendi, inclusive, no podcast aí, na análise do GP do Brasil, que para mim era incidente de corrida. E eu acho que deram 5 segundos para o Verstappen no Brasil, Isso. muito por conta de ser o Max Verstappen e o Lewis Hamilton um cidadão brasileiro. Nós tínhamos vários comissários que representaram o Brasil, inclusive pilotos, ex-pilotos brasileiros, e ali, para aquela corrida, você punir o Verstappen, você não estaria prejudicando ninguém da torcida, se é que você me entende. Então, Uhum. para mim, até no GP do Brasil, eu não daria esses 5 segundos ao Max Verstappen. Eu achei que foi um incidente de corrida. E da mesma forma com o Sainz aí. E realmente, a Mercedes aí voando mais uma vez, que teve na Bélgica aí aquele incidente com o Fernando Alonso, que o Hamilton foi otimista demais ali, meu Deus. Ele queria ultrapassar num ponto ali. E olha que o Hamilton não comete erros. É muito Não, é difícil a gente difícil, ver o é. Hamilton cometer erros, mas essa na Bélgica ele cometeu, ele foi muito otimista para cima do Alonso naquela curva ali em Spa, que não tinha jeito, aí acabou voando o seu carro aí. Realmente, ele abandonou lá, porque a gente sabe que a Mercedes com confiabilidade, ela é 100%, ela é top. Muito difícil a gente ver um abandono da não chegou Mercedes. a que, não chegou a quebrar, né? Foi sempre um erro partindo do Sim, próprio. É, não, piloto. não Sim, sim, falhou, sim. não falhou nenhuma vez, como foi o caso da Ferrari várias vezes, até a Red Bull no início da temporada falhou, acho que 2 vezes também. Alpine, com Alonso A também, direto. Alpine, é, Sim, vários sim. carros, né? Acabou que a Mercedes O único carro, acho que se a foi gente a for pensar, única que se salvou. a Mercedes é a única que não tem abandonos, assim, que não teve abandonos por problemas especificamente no carro, todos ocasionados por algo do piloto. Seja a Bélgica É, com o Hamilton, seja agora com a questão ali que pode ter sido por conta dele ter voado com dessa esse carro aí toada, né? justamente. E aí a corrida ficou o seguinte: vitória do Verstappen, segundo lugar Charles Leclerc, que garantiu o segundo lugar também do campeonato de pilotos. Terceiro lugar, fechando o pódio, Sérgio Pérez. Quarto lugar, Carlos Sainz. Quinto lugar, George Russell. Sexto lugar, Lando Norris. Sétimo lugar, Esteban Ocon. Oitavo lugar, Lance Stroll. Nono lugar, Daniel Ricciardo. Décimo lugar, Sebastian Vettel aí com um pontinho aí para despedir da Fórmula 1. E eu começo, para a gente estar analisando a corrida de ontem, com mais uma vitória muito tranquila do Max Verstappen, a 15ª na temporada. E o que você resume aí da temporada do Max Verstappen? Eu até separei alguns números, ele realmente foi imbatível, ele e o carro, né, estavam incríveis, mas a gente sempre tem que dar o crédito mais para o piloto, porque seguindo a regra, o carro dos pilotos é igual, então o Pérez deveria estar se destacando da mesma forma. Então o Max Verstappen foi incrível, não tem nem o que falar, ele quebrou o recorde aí de número de vitórias em uma única temporada, que foram 15, né? O recorde era de 13, que era Sim. dividido entre o Vettel e o Schumacher. Uh, e claro, a gente tem que sempre olhar a porcentagem, e eu vi que a porcentagem do Schumacher segue sendo a maior porque eram menos corridas, então eram menos chances de ganhar. Então a porcentagem seguia sendo Mas vai maior, ser bem pareado, viu? porque Se der o agora foram Schumacher, tá 15. bem É, 15, uhum. justo. Foram 15, não mais 13, né? Porque eu olhei o gráfico quando eram 13. Então, pode ser sim que agora esteja quase igual, né? Então, é importante falar que o piloto foi excepcional, não tem como negar se alguém ainda desacreditava do Max Verstappen, ele foi fora da curva essa temporada. Claro que os carros que disputavam contra ele também não foram à altura. A Ferrari, por muitas vezes, erro da própria equipe ou dos seus próprios pilotos, né? A gente tem aquele exemplo da França, quando o Leclerc bate sozinho, e isso
ali, naquela batida a gente já podia ter 100%, quase 100% de certeza que o Max venceria, porque o Max não comete mais esses erros bobos que ele cometia antes de ter um título mundial, né? A gente não vê mais ele errando, então ele atingiu a sua maturidade e chegou aí para quebrar muitos recordes, né? E ele fez essa temporada, ele ficou à frente em muitos treinos, em muitos classificatórios, até os classificatórios eu acho que ele ficou atrás do Leclerc, mas ele conseguiu tudo reverter em vitórias, coisa que o Leclerc ainda não conseguiu chegar, né? E eu vi que ele teve um Grand Slam e um hat-trick, que é quando ele não fica 100% como líder na prova, mas atinge todas as outras exigências, que é a volta mais rápida, a vitória e a E a classificação mais pole rápida. position. Pole position. Isso aí. Então ele conseguiu números que chegam a dar inveja, né? Nos outros pilotos, nas outras equipes, que ele ele completou também 17 corridas no pódio, então deve ter faltado aquelas duas que a Red Bull falhou no início da temporada, que foi no Bahrein e depois Na Arábia Saudita mesmo, não, né? na Arábia, não na Arábia Austrália. Saudita, ele Austrália. venceu na Austrália, Austrália, isso isso. A aí. terceira. Foi a terceira que ele falhou, isso aí. Isso. Então, então ele ficou de fora essas duas e mais duas que foi no Brasil, e agora o de cabeça não lembro o outro, mas então é quase impossível o Max Verstappen ficar de fora do pódio nessa temporada, né? E então, para mim, perfeita, impecável, não tenho o que falar. E a gente vê agora, né? Qual vai ser o que vai ser no próximo ano, como é que as equipes vão vir para se defender desse super piloto e dessa equipe que se mostrou de novo uma grande equipe, né? Como foi nos anos do Vettel, e depois disso não tinha conseguido engrenar, mas agora engrenou de vez, não tem mais o que falar, né? Para mim, o Verstappen está na melhor fase da carreira. É um piloto excepcional, absurdo. Sempre achei ele muito bom piloto. E agora, com a maturidade aí de campeão mundial, ele ainda assim não comete mais erros. É difícil a gente ver o Verstappen cometer erros. Está muito seguro. Com um carro muito bom, com o casamento perfeito. Então, só quebrando recordes. Então, o Max Verstappen não tem o que falar. Realmente sobrou essa temporada, um piloto excepcional. Mas aí você tocou num ponto que é até bom eu te fazer uma pergunta. Você acha aí, ó, nós tivemos esses anos de ouro do Vettel. Você acha que a gente está caminhando para uma hegemonia da Red Bull aí, para uma sequência de temporadas da Red Bull? Ou nós podemos, quem sabe, ver a Mercedes ou a Ferrari também brigando pelo título nas temporadas seguintes? Lembrando que esse regulamento provavelmente vai estar ser mantido até Aproximar. 2025. Uhum. Eu acho que não vai mais permanecer tanto a hegemonia que a Mercedes conseguiu quanto a Red Bull, acho que não vai mais se confirmar por tantos anos seguidos, porque os carros são muito próximos. Claro que esse ano a Red Bull sobrou, mas ano que vem todo mundo já conhece os carros. Podem apostar numa coisa nova, que nem a Mercedes apostou esse ano, viu que não deu certo, mas foi a equipe também que mais evoluiu na temporada. Eu acho que não vai seguir numa hegemonia, porque a vitória do Russell provou que ele vem e vem forte. Acredito que ele tem a maturidade que falta no Leclerc. Sendo o primeiro ano numa equipe grande, eu acho que ele se mostrou assim fora da curva também. E acredito que foi só a primeira vitória de muitas que ainda vão vir para o Russell. Até pode soar mercedista para quem achar, mas eu achei ele muito consistente, terminando a temporada na frente do companheiro de equipe, que é o Hamilton, né? Então eu acho que assim, ano que vem, se a Mercedes acertar no carro, o Russell tem grande chance de ser postulante ao título.
assim como o amadurecimento do Leclerc, que a gente já percebe que nessas últimas corridas, apesar da Ferrari ainda errar alguma e outra estratégia, como foi no caso da sprint na classificação do Brasil, eles foram os únicos a sair de pneu, e isso a gente viu de lá, né? Sim, Foram os únicos a intermediário. sair de intermediário, sendo que a pista ainda estava seca. Enfim, acredito que o amadurecimento do Leclerc e o acerto no caso da Mercedes vai trazer muitos concorrentes para o Verstappen. Eu acho que essa hegemonia não vai acontecer, não vai permanecer em 2023. Acho muito difícil, porque o Toto está acreditando muito nesse carro que eles vão fazer em 2023. A gente já viu que ele disse que o W13 foi um erro, mas a evolução mostra que não foi tão errado assim, né? Mas que pode vir o W14, então pode vir mudar essa história. E eu acho que a Ferrari vai ser de novo, porque ela começou a temporada muito bem, voando. Acho que o carro era melhor que o da Red Bull, só que eles pararam de evoluir. E eu acho que só faltou isso, sabe, para a Ferrari chegar mais perto. E os erros, né, bobinhos, mas eu acho que não vai ter hegemonia, que outras equipes, porque os carros são muito próximos. A gente consegue ver pelas ultrapassagens que, pelo menos lá na corrida, a gente viu que os carros se aproximavam muito. E até no pelotão de trás, né? Então, eu acho que a hegemonia até 2025, que daí 26 eu acho que muda o regulamento. Acho que não vai ter, não. Boa, boa. E outra pergunta em relação ao Verstappen. Nós já podemos colocar o Verstappen no hall dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, pelos números, pelos títulos, pelos recordes? Acho que sim, né? O Fernando Alonso também conquistou 2 títulos, acho que o Max não para por aqui, não. Mas só pelos números dele. Ele já superou, inclusive, o jovem, Alonso. De vitórias, ele já sim. superou o Alonso já De também. vitória, sim, isso. E eu acho que não vai demorar muito para ele superar o Vettel, que tem 53, né? Sim. Não vai demorar muito para ele superar o Vettel também e tentar, né, no caso, se aproximar dos 2 maiores vencedores, que são o Michael Schumacher e o Lewis Hamilton. Então, eu acho que sim, por essa temporada que ele se firmou realmente como um verdadeiro campeão, com certeza ele está já entre os maiores desse esporte, né? Claro, a gente vai ver se daqui a uns 2 anos, 3 anos, quantos títulos ele vai ter, se ele vai permanecer, né, com esse ritmo, a gente pode avaliar, mas eu acredito que nessa crescente que ele vem tendo aí nos últimos anos, ele entra para a história com certeza. Ele já está em sexto no número de vitórias. Ele só está atrás do Senna, com 41 vitórias, do Prost, com 51 vitórias, do Vettel, com 53, do Schumacher, com 91 e do Lewis Hamilton, com 103 vitórias. Então, assim, já é o sexto, com 35 vitórias, 2 títulos mundiais, com um carro muito bom nas mãos e apenas 24 anos. Então, ele tem bagagem aí para estar. Acho que ele fez Já fez 25. 25? Acho que sim. Porque eu gosto de comparar Vou os até olhar pilotos com aqui. a minha idade. Eu gosto de comparar os pilotos com a minha idade, né? Eu sempre falo, o Ocon tem mesma idade que eu. De fato, ele já fez 25. Já O fez 25. Verstappen e o Leclerc são de 97. Eles têm Isso, 25, os dois. Isso aí. verdade. Falado aí do Verstappen, agora nós vamos entrar aí nessa questão da polêmica do segundo lugar do Campeonato de Pilotos. Nós tivemos aí esse segundo lugar atribuído ao Charles Leclerc, mas o Pérez fez o segundo melhor tempo na classificação, vinha em segundo, optou por uma estratégia de 2 paradas, porque o Leclerc estava se aproximando, e essa estratégia não deu muito certo, teve tráfego, teve aí um probleminha que ele atribuiu ao Gasly, que atrasou muito quando ele estava próximo ao Leclerc.
E a Ferrari, dessa vez, acertou na estratégia, não mandou o Leclerc para a segunda parada, mandou ele sustentar o carro na pista, e isso gerou aí o segundo lugar, que os dois estavam brigando muito pelo segundo lugar de pilotos aí, nas entrevistas. Então, primeira pergunta que eu te faço, será que a Red Bull errou na estratégia em relação ao Pérez? Ou não tinha ritmo mesmo para conseguir defender do Leclerc? Eu acho que faltou a mão amiga, na verdade, né? Já no Brasil, o Max não tinha nada a perder. Ele estava lá em quinto, sexto, sétimo, acho que ele vinha, daí ele passou o Pérez e ficou em sexto, se eu não estou muito enganada. Ele não tinha nada a perder. E esse ano, e essa em Abu Dhabi foi a mesma coisa. Ele poderia sim ter cedido o primeiro lugar, mas enfim, é um acordo da equipe. O Pérez vai ter que sempre se contentar em ser um segundo piloto, e a equipe não manda no Max Verstappen. Essa é a história toda. A equipe não manda no Max, quem manda é o Max Verstappen. Na equipe, no caso. Eu acredito. É a minha visão, porque depois daqui no GP do Brasil, o Checo deu aquela entrevista, né, dizendo que. Primeiro falou no rádio, dizendo que assim o Max mostra quem ele realmente é. Sim, sim. E depois ele ainda deu a entrevista dizendo que se não fosse por ele, ele não teria os 2 títulos mundiais. E acredito que muito, não tudo, mas muito, pelo menos na temporada de 2021, pode sim ser atribuído ao Checo, por ter sido um grande parceiro. Até acho, na questão comparativa, que o Checo foi muito mais parceiro do Verstappen para o Verstappen ser campeão do que o Bottas na questão Lewis Hamilton no ano passado. O Pérez, quando precisava, defendia a posição, que foi um exemplo, foi em Abu Dhabi, acho que outro foi o GP da França, que ele atrasou a Turquia, entrada do. Que isso. França, ele, que ele, que Turquia, ele Abu Dhabi. é, isso, que ele atrasou Azerbaijão. muito. É verdade. Então, assim, acredito que faltou essa retribuição do Max Verstappen, por tudo que o Checo já fez por ele. Então, essa questão da Red Bull ter errado, eu acho que não, porque eles têm o carro rápido, eles poderiam ter alcançado se não fosse realmente a questão do tráfego, do Gasly. Acho que o Gasly estava aqui, ó, quer o troco, né? Me tirou no meio da temporada, aí tá aí o troco. Pegou e atrasou o Checo, né? Que é uma questão já mais antiga, que eu acho que o Gasly guarda um pouco de rancor, né? Então, essa questão, eu acho que a Red Bull não errou, eu acho que eles apostaram, porque senão eles iam perder na pista. O Leclerc estava se aproximando e eu acredito que ia passar ele. Então, eles optaram por uma estratégia diferente e ele só não alcançou o Leclerc por detalhe, né? Que foi esse tráfego aí, que ele deu se atrasou atrás ali, mas não acredito que não tenha errado, só tenha optado por uma estratégia que não acabou não se concretizando pelo fim da corrida. Mas, assim, você tocou num ponto interessante. Não quero ser advogado do Max Verstappen aqui, mas o Max Verstappen, pelo que ele deu na declaração, é que ele não iria ajudar o Sérgio Pérez, e a equipe sabia do que se tratava, que ele já tinha aberto o jogo para a equipe, e tudo indica, embora ele não tenha dito expressamente, que seja pela classificação em Mônaco, que o Sérgio Pérez teria forçado ali aquela batida, e nessa oportunidade, isso favoreceu ele, depois ele foi inclusive o Sim, vencedor da corrida, vencedor. e nessa oportunidade em Mônaco, se eu não me engano, a sexta etapa da temporada, se eu não me falho a memória, quinta ou sexta etapa da temporada, ainda se tinha uma briga intensa pelo título entre a Ferrari e a Red Bull. E como se o Checo não tivesse pensado nele. Então, tem essa questão também do argumento do Max Verstappen. Não estou querendo ser advogado dele, mas tem essa questão, que realmente nessa época da temporada ainda não estava muito definido que a Red Bull seria Não, superior, né? não. E pode começar.
Não, é que eu acho que o Tcheco não se contenta realmente em ser o segundo piloto, porque e daí acaba sendo isso, porque naquele momento ele não tinha vitória ainda na temporada, estava rápido, né? E acabou batendo. Pareceu proposital? Eu também acho, mas agora que o Max não tinha mais nada a perder, pelo menos no Brasil, porque eles saíram do Brasil daí completamente empatados. Se a posição fosse do Pérez, ele já sairia com alguma pequena vantagem e um pouco menos de pressão, talvez, né? Sim, sim, E essa pequena vantagem podia ter refletido nesse caso ali, porque foi a diferença de 3 pontos do segundo para o terceiro, né? Então, sim. então acredito que o Max, apesar de tudo, guardar rancor de uma corrida é muito pouco para o tamanho que o Max tem e terá, né? Então, eu acredito que ele pensou só em si e não no time, porque acredito que essa vitória para o Tcheco já daria vitória, ou enfim, segundo lugar, conquista do segundo campeonato, do vice-campeonato, já daria um gás para ele não bater de frente na próxima temporada. Eu acredito que na próxima temporada os dois vão entrar gastando pneu um no outro. Eu não sei se confirmou ou não, porque a gente não vê tanto do oficial se realmente o o Daniel Ricciardo vai para a Red Bull como terceiro piloto. Confirmado, É o que tudo, confirmado. É o terceiro é o que piloto. tudo indica, né? Daqui a pouco o Ricardo vai estar como companheiro do Max Verstappen. Acho que é isso. Pode acontecer, pode Os, acontecer. Embora eles também os, tiveram os, tretas também no passado, né? mas O agora eles Daniel são bem Ricciardo. amigos. Porque o Daniel Agora Ricciardo eles foi são bem forçado amigos. a sair da equipe, né, na época. Tiveram umas É, tretas também, em foi 2017. aquela não foi 2018, aquela batida em Baku? Baku. Não. Foi 18? Baku, né? Eu falei 2018, 17. acho. Posso estar enganada também. Sim, ali Mas pode começou, mas teve outras também. ter, teve É. embates, mas agora eles são, fora E da pista, aí, eles são aí bem ele amigos, ainda deu né? uma declaração na época, inclusive para o Drive to Survive, que a equipe era o Max Verstappen. Então, ou seja, era o que o Max Verstappen pensava, então ele Queria. optou por seguir um caminho diferente, pegou a Renault, depois foi para a McLaren e tal. E agora É, voltou para ser o terceiro piloto, o piloto reserva de desenvolvimento da Red Bull. E o segundo lugar do Charles Leclerc foi justo? Você acha que ele que deveria ter sido o vice-campeão mesmo do campeonato de pilotos? eu acho que acaba sendo uma espécie de redenção por tudo que a gente viu os dois pilotos sofrerem na temporada, que foram muitos erros da equipe, salvando então os erros do piloto, a equipe falhou muito. Então, eu acho que foi uma espécie. Eu acredito que foi justo, gosto muito do Leclerc. Acredito que acaba sendo uma espécie de redenção para uma equipe que errou tanto. Não que porque a Ferrari é tão grande, faz tanto tempo que não ganha nada. Acho que seja uma espécie de um refresco numa temporada tão caótica, né? Todo mundo já esperava um erro da Ferrari, é tão meme, né? A Ferrari errando, esquecendo o pneu, Ferrari mandando ele pro box na última volta para fazer a volta mais rápida e não consegue, ainda é penalizado. Foram muitos erros que acaba sendo uma espécie de redenção pro piloto que sofreu nas mãos da equipe, né? Que apesar da equipe ainda ele chegou em segundo. Então eu acredito que foi justo. Claro que acredito que o Tcheco também mereceria, mas poderia ter feito um pouco mais durante a temporada, brigado mais. Tinha várias corridas que tu via o Max em primeiro e ele lá em sétimo, né? Sim, sim, Então, sim. acaba sendo muito discrepante. E para mim, então, foi justo, ficaria justo ser de um dos dois, né? E para mim,
justo por justo, né? Cada um fez a sua corrida. Os dois, eu acredito que os dois fazem aquela corrida limpa, né? Não é aquela coisa de trapacear, talvez o Tcheco tenha batido no muro, mas também falam do Leclerc em 2020, em Mônaco também, batendo no muro na classificação para ele ficar com a pole. Então, Schumacher também já acredito. fez isso e foi punido. É isso aí. Então, acaba sendo do esporte, né? Mas acredito que tenha sido justo, sim. Uma redenção aí para a Ferrari, um alívio para começar o próximo ano. Então, né? De cabeça erguida ainda. Eu vou aproveitar para pedir desculpas para quem está nos assistindo e também para quem está nos ouvindo e para você, Laura, que eu tô com a voz muito ruim, porque eu tô muito gripado. Eu tenho uma gripe, a gripe me pegou aqui, tá. Aí por isso que a minha voz às vezes tá rouca, às vezes eu tô tossindo e tal. Então já de antemão peço desculpas a todos aí por conta da minha voz. Vamos Eu falar um pouquinho passei da por uma Mercedes. semana passada. Interlagos faz isso também, né? Chuva, sol, É, chuva, sol, chuva, sol. isso aí, bem isso. Mercedes agora, George Russell termina à frente de Lewis Hamilton em pontuações e também nas principais estatísticas. O que eu te pergunto é o seguinte: Russell está numa melhor fase que Lewis Hamilton ou Lewis Hamilton que ainda não se adaptou ou que o Lewis Hamilton pode vir a dar a volta por cima ou o Lewis Hamilton já está em declínio da carreira e o George Russell hoje está numa melhor fase e, assim dizendo, seria o primeiro piloto da Mercedes. O que você vê aí para o futuro da Mercedes essa temporada do Russell e do Hamilton? Esse assunto é polêmico, hein? É polêmico porque eu acredito que o Russell respeita muito o Hamilton. Ele até pediu se podia ultrapassar ele. Se não me engano, foi agora, foi em Abu Dhabi. Não sei, eu estava pensando no Brasil, não, mas foi em Abu Dhabi. Ele pediu se ele poderia ir para cima. Eu acho que não está em declínio, vou falar, não está em declínio, porque a temporada passada nos mostrou quanto ele ainda é grande, quanto ele ainda lutou naquelas 3 últimas corridas ali, que foi Brasil, Catar e a Arábia Saudita, que foram corridas excepcionais. Então, essa temporada acho que foi muito dura e eu li um artigo sobre, e acredito que tenha bastante fundamento, que o carro não era bom, mas o Russell já estava acostumado a dirigir um carro que não era bom. Então, por isso possa ter se adaptado melhor ao W13 do que o próprio Hamilton, que estava acostumado a dirigir o W11, que foi incrível naquela temporada, o W12, que foi então o da temporada passada. Eu acredito que tenha essa diferença, que o Russell tenha se adaptado melhor ao carro e o Hamilton tenha demorado um pouco mais. Eu acho que isso reflete as 3 últimas corridas, que o Hamilton foi P2 em todas, e lá em Silverstone, se eu não me engano, ele também, naquelas 3 corridas na sequência, acho que foi Canadá, e mais 2, que ele também terminou em P2. Então, eu acho que foi assim, ele demorou para se adaptar, como aquela corrida na Emília-Romagna, em Imola, foi péssimo, ele ficou em 15º, se eu não me engano. Então, ele demorou Ficou para se atrás do adaptar. Gasly e não passava de jeito nenhum. Ficou mais de 20 Isso voltas aí, atrás do Gasly. isso aí. Então, eu acredito que ele tenha demorado para se adaptar e agora que se adaptou, ele conseguiu entregar resultados que a Mercedes acho que esperava. Mas o Russell é a grande aposta e não só aposta, eu acho que ele vem para ser o principal piloto. O Hamilton tem contrato até 2023, se eu não me engano. Claro que o Toto e a Mercedes já demonstraram que querem ele por muitos anos ainda, que ele pode correr por mais 5 anos no mínimo, né? Enfim, ele tem 37, se eu não me engano, faz 38 em janeiro. Então,
mais 5 anos ele teria aí a idade do Alonso agora. Pode correr? Pode, mas também a gente não sabe como é que vai estar o desempenho. Mas assim, acredito que ele tenha mais 2 temporadas ainda em alto nível. E enquanto ele estiver em alto nível, que ele, né, acredito que vá demonstrar novamente, ele segue sendo o primeiro piloto. Mas assim, no momento em que ele, claro, essa temporada é muito atípica para falar, que ele não conseguiu nenhuma vitória, nenhuma pole, né? São os mesmos números de 2021. Então, eu acredito que se na próxima temporada ele repetir um ano como esse, não tem como negar que o Russell vai ser o primeiro piloto, que a preferência vai ser para ele, até porque o Russell estava na frente no campeonato, né? Então, nessa temporada, ele precisava ser a preferência da equipe, né? Então, e a gente pode, eu acho que, observar que em nenhum momento um dos dois foi favorecido. Eu acho que é o mesmo caso da Ferrari. Nenhum favorece, nenhum é favorecido, mas e é aquela coisa, lutem na pista, quem for melhor, né, que Sim, vence. sim. Então, eu acho que assim, que o Hamilton tenha mais umas 2 temporadas em alto nível, se tudo der certo aí com o carro, se ele se adaptar aos novos padrões. Acho que ele tem umas 2 temporadas em alto nível, que possa vir conquistar vitórias e que ele seja o primeiro piloto, mas acredito que, por enquanto, ele ainda vai permanecer com esse posto aí. E lembra, você tocou num assunto interessante, que é a primeira vez na história da carreira do Hamilton que ele fica uma temporada sem marcar uma pole position e sem vencer. Ele tinha um recorde aí, que é justamente desde a temporada de estreia em 2007 até 2021, que ele sempre, ele venceu uma corrida e conquistou uma pole na temporada. E esse recorde foi quebrado essa temporada, que ele não conseguiu nenhuma pole e nenhuma vitória. Aproveitar para dar um salve para o Egleidson, do canal Somos F1, que está com a gente aí na live. E agora, Laura, nós vamos estar falando aí de alguns destaques da temporada. E eu te pergunto, na sua opinião, quem foi o piloto destaque da temporada? Acho que, sem dúvidas, o Russell, né? Porque ele conseguiu tirar do carro que o Hamilton não conseguiu. E é o primeiro ano numa grande equipe. A gente sempre tem essa coisa, será que o piloto vai se adaptar? A Red Bull é uma que, se não gosta do piloto na primeira temporada, está descartando ele na próxima, né? Então, ele acabou se adaptando muito bem ao carro, fazendo uma temporada muito boa, terminou em quarto nos pilotos, né? E carregou a Mercedes por muito tempo ali na primeira parte da temporada, carregou praticamente sozinho quando o Hamilton não alcançava os resultados. Então, para mim, destaque da temporada é como revelação, né? Vamos dizer assim, porque ele marcou seus primeiros pontos em 2021 com aquela carroça, vamos chamar assim, aquele carro da Williams, porque Pegou o um desse pódio, ano ainda Pegou um o pódio com a Williams. pódio, Tudo bem que nós não isso tivemos a aí, corrida da Bélgica, mas a nas corrida. estatísticas está lá um pódio para Tá ele. lá como pódio, exatamente. Ele até a Williams nesse ano era o carro mais rápido de reta, ano passado não foi. Então, para mim, o piloto de destaque da temporada é o Russell, que fez além da sua obrigação como piloto estreante, jovem, piloto estreante na equipe grande, né? Vamos deixar claro. Para mim, George Russell é o destaque da temporada. Na minha opinião também, ele simplesmente bateu em números e estatísticas o heptacampeão mundial Lewis Hamilton, que Isso. já vinha, por mais que porque tem uma questão também de um argumento forte que eu vou colocar aqui agora. Por mais que o carro seja mal nascido, que é o carro da Mercedes, o Lewis Hamilton já estava há 8 temporadas com aquele carro. E o Russell chega Isso. e é o primeiro contato que ele tem com a Mercedes. Tudo bem que ele teve lá no Bahrein em 2020, na Covid do Hamilton, que inclusive ele bateu o Bottas em tudo, na minha opinião, com o erro da equipe que ele não venceu aquela corrida. E num carro novo, ele simplesmente bate o Lewis Hamilton em números e tira muito mais do que o carro
tem para oferecer na sua temporada de estreia na Mercedes. Então, para mim também, o piloto destaque da temporada é George Russell. Nós temos a mesma opinião em relação a esse quesito. E o piloto decepção da temporada para você, Laura? Vamos ver se vai ser o mesmo que o meu. Eu acho que são vários, na verdade, né? Eu me decepcionei bastante. Eu me decepcionei com a equipe Alfa Romeo, porque eu acredito, eu não sei por que eu gosto da Alfa Romeo. Começaram a temporada muito bem, e o Bottas, então, para mim, foi uma das decepções, porque ele vinha numa equipe que ele conquistava pole, que ele conquistava vitória. Eu acredito que ele ia carregar muito mais a equipe nas costas. E a gente viu ele sendo eliminado em Q1, a gente viu várias vezes, né? Não foi uma vez. Então eu acredito que na questão de desempenho, o Bottas foi uma decepção para mim. Outra que dói o coração de falar que foi o Ricardo, né? Infelizmente, ele não se adaptou em nada, e já no segundo ano do carro, ele não. Enfim, para mim foi uma grande decepção, e infelizmente, porque eu sou muito fã do piloto, queria muito que ele desse certo numa equipe como a McLaren, e para mim, decepção da temporada, principalmente foi esses dois, né? Eu fico com a decepção da temporada para mim, Daniel Ricciardo. Com uma McLaren, ele não poderia fazer os resultados que ele vinha fazendo. E isso causou, com certeza, que ele não está na Fórmula 1 para 2023. Ele forçou isso de tudo quanto é forma, e eu estou cansado de dar chance para o Ricardo. Ele não se adapta na Renault, ele não se adapta na McLaren, dá mais uma temporada para ele, ele não consegue se adaptar. Ele já não é menino, acho que, se eu não me engano, tem 33 anos. Então, para mim também, o piloto decepção da temporada foi o Daniel Ricciardo. Mas eu tenho uma opinião diferente em relação à equipe decepção. A equipe decepção da temporada que você colocou, a Alfa Romeo, e que de fato realmente pode ter sido uma decepção, mas da Alfa Romeo eu não esperava muito. Eu esperava muito da Alfa Tauri no início da temporada. Também. Esperava muito do Gasly com o Tsunoda, então eu esperava muito da Alfa Tauri. E a Alfa Tauri, para mim, foi a verdadeira decepção da temporada, porque por ser uma equipe subsidiária da Red Bull e ter feito uma temporada de destaque em 2021, eu esperava muito para essa temporada, e a AlphaTauri não entregou absolutamente nada, mas nada. É verdade. O Gasly terminava a corrida em quinto, em quarto. Sim. A gente via ele sempre por ali. Agora ele estava em 14º, sabe? Normalmente a gente via ele por ali, sabe? Realmente, a AlphaTauri. Eu esperava um pouco mais da Alfa Romeo, porque eu realmente estava com esperança no motor Ferrari, né? Mas todos pararam de evoluir. Eu até tenho um print que os 5 últimos da primeira ou da segunda corrida eram motores Mercedes. Era a McLaren, a Aston Martin, o próprio Hamilton estava lá no final, e tinha mais Williams. A Williams. Eram os 6 últimos pilotos ali, e daí eu disse, meu Deus, é tudo motor Mercedes. Eu disse, sabe, tipo, vai ser uma temporada péssima, eu pensei assim. E a gente viu que, na verdade, quem perdeu muito foi quem começou muito bem, que foram os motores Ferrari ali da Haas, da Alfa Romeo, da própria Ferrari, que ali no meio da temporada, aquela corrida na Áustria, que o carro do Sainz pegou fogo, enfim, acho que foi na Áustria. Enfim, então, tipo, a gente viu que os motores Ferrari pararam de evoluir, e os da Mercedes evoluíram, de certa forma, né? Então, para mim, eu esperava muito da Alfa Romeo, porque eu não sei, eu gosto da equipe, enfim, e daí acabei me decepcionando tanto com o Bottas, que é um piloto muito querido, né? E apresentava resultados na Mercedes. Então, eu esperava, assim, mas a AlphaTauri realmente foi uma coisa que impressiona. E a única coisa que nós não falamos foi a equipe de destaque. E a equipe de destaque da temporada, na sua opinião? A Red Bull, com certeza. Um carro que não
que destruía, né? Um carro que não tem equipe que chegou perto, né? Então, para Eu mim, com vou, certeza, a Red Bull. eu vou manter a mesma opinião que eu falei da equipe decepção. Da Red Bull eu já esperava muito para essa temporada, da Red Bull e da Ferrari. Então eu vou de Alpine, porque por mais que tivesse alguns problemas de confiabilidade, o Alonso abandonou várias vezes, né? Mas a Alpine venceu a McLaren, conseguiu um lugar satisfatório no campeonato de construtores que eu não esperava. Acreditava que seria um projeto mais a longo prazo. Então eu vou ficar com a Alpine como uma equipe de destaque. Mas realmente a Red Bull, chovendo molhado, fez um trabalho espetacular, um casamento perfeito do carro e o piloto, que na melhor fase da carreira que é o Max Verstappen, e com sobras, venceu com sobras essa temporada. E agora, Laura, nós vamos falar um pouquinho aí, quero a sua opinião, que você já se declarou fã, fazer um momento especial aí para a despedida da Fórmula 1, a aposentadoria de Sebastian Vettel. Na minha opinião, um dos maiores pilotos de todos os tempos da Fórmula 1. E eu queria saber de você o que você acha, o que você pensa de Sebastian Vettel. Não tem nem palavras, né? O cara, ele chegou novo, tanto que o recorde de campeão mundial mais jovem é dele, né? 22 anos, é incrível, né? Pensar que um piloto tenha tido a maturidade, porque foi no campeonato de 2010, que eu acho que na penúltima corrida ele faltava muitos pontos. Eu acho que ele estava em, sei lá, terceiro colocado. Não era o principal candidato ao título, né? Então, ele era incrível, né? Eu tenho até um vídeo que eu preparei para a semana que vem, que são poucos pilotos que desafiam as regras da Fórmula 1, né? E ele era um que jogava com o regulamento embaixo do braço, sabendo o que podia, o que não podia fazer. Foi no GP de 2014, eu acho, ou 2013, na China, onde 14, onde o Sainz e agora não vou lembrar o outro piloto, estão na frente dele no pit lane e ele simplesmente ultrapassa antes de chegar na linha que determina o limite de velocidade. Ele achando os dois da sua frente muito lentos, ele corta para o lado, ultrapassa os dois e ganha alguns segundinhos preciosos ali no pit, fazendo seu pit stop. Então, daí muita gente pediu punição Cirúrgico, naquela né? época, foi punição, não sei o que ele fez alguma coisa errada, e ele disse, mostra no regulamento aonde diz que não pode. E realmente ele não foi punido porque não dizia que não podia. Então, eu acho que ele é fora da curva, sabe? Aquele piloto que desafia o próprio esporte, sabe? Então, pelas vitórias que ele fez naquele GP da Índia, eu acho, de 2013, onde ele ultrapassou todo mundo. Ele fez muito por esse esporte e eu acho que deixou muita gente apaixonada por esse esporte, né? Ele construiu, naqueles 4 anos, ele construiu o que muita gente não constrói na carreira inteira, né? Eu sou suspeito para falar. Então, Essa 2010 que você falou aí, tinham 4 pilotos disputando o título na última corrida. E ele realmente não era tido como favorito e venceu o campeonato em Abu Dhabi e dali a sequência dos 4 títulos mundiais. E eu sou suspeito porque eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 mais a fundo, né? Sabe, me interessar mais com o final dos títulos do Vettel. Então eu sou muito fã do Sebastian Vettel. Para mim, ele é um dos maiores pilotos de todos os tempos da Fórmula 1. E eu trouxe alguns dados interessantes para compartilhar com a gente, com o pessoal, para você e também para quem nos acompanha, seja agora em live ou depois em podcast, que é o seguinte: começou no automobilismo com 7 anos, pilotando kart, e aí em 2004 ele venceu a Fórmula BMW alemã 18 de 20 corridas disputadas.
Lógico, conquistou o título dessa competição. Depois ele correu na F3 europeia, passou a despertar interesse na BMW, na qual ele, inclusive, estreou na Fórmula 1. A estreia dele foi nos Estados Unidos, em 2007, no Indianápolis, porque o Robert Kubica teve um acidente grave. É verdade, aquele acidente. E aí ele substituiu o Robert Kubica. E é o seguinte, na classificação ele consegue um 7º lugar, pela primeira vez pilotando uma BMW Sauber na Fórmula 1. Ele conseguiu na primeira classificação um 7º lugar. A gente falando aí do Nick De Vries, na estreia do Nick De Vries, olha para você ver. O Sebastian Vettel estreando na Fórmula 1 já consegue um 7º lugar. E na corrida ele consegue um 8º lugar nesse GP dos Estados Unidos de 2007, garantindo um pontinho para a BMW Sauber. E agora ele despede da Fórmula 1. Então, o primeiro GP, Estados Unidos 2007, um pontinho, pontuando. E agora ele despede da Fórmula 1 no GP de Abu Dhabi de 2022, também garantindo um pontinho para Aston Martin. E aí, em 2008, a temporada seguinte, ele vence um grande prêmio, que para mim é um dos melhores grandes prêmios que eu já acompanhei, que eu já assisti, que é o Grande Prêmio da Itália. Ele vence de Toro Rosso, e é a primeira vitória na carreira dele. É impressionante, na chuva, ninguém esperava, né, uma Toro Rosso vencer a corrida, ainda mais o Sebastian Vettel, muito novo. Isso forçou que ele assinou com a Red Bull em 2009, e aí ele conquistou também o Grande Prêmio da China, a segunda vitória na carreira e a primeira pela Red Bull. Terminou em segundo no campeonato de pilotos. E aí, em 2010, 2010, 2011, 2012, 2013, 4 títulos mundiais consecutivos com a Red Bull. Assim, a Red Bull foi soberana e o Vettel, 53 vitórias, como a gente já mencionou. Então, ele venceu 4 títulos mundiais. Ele marcou essa época da Fórmula 1. Na verdade, monstruoso o que ele fez, 4 títulos consecutivos. E aí, depois de uma temporada ruim em 2014 com a Red Bull, ele foi para a Ferrari, que era seu sonho, né? O sonho de todo piloto, pilotar uma Ferrari. E também que tinha o ídolo, né? Que é o Michael Schumacher, alemão, ele tem essa questão de ver no ídolo aí o Michael Schumacher. Então, foi para a Ferrari. E mesmo não conseguindo títulos com a Ferrari, que pelo domínio da Mercedes, ele é o terceiro piloto com mais vitórias aí pela escuderia. Atrás apenas do Michael Schumacher e do Nick Lauda. Então, assim, e aí depois pouca coisa, né? Aí depois, com a vinda do Leclerc, ele começou a ter sua vaga ameaçada. Aí assinou com a Aston Martin, que é uma equipe de baixo do pelotão ali, de trás, né, do pelotão, encerrando a sua carreira ontem com muitas homenagens e todas muito válidas. Então, Sebastian Vettel é simplesmente fenomenal, né, Laura? E isso a gente fez um resumo, né, do que ele é dentro da pista, que é fenômeno, né? Mas fora das pistas, acho que é importante ressaltar, acho que a maioria que acompanha sabe, né, que ele luta por muitas causas, o meio ambiente. Se eu não me engano, foi na corrida de Silverstone do ano passado, de 2021, que ainda era época da Covid. Ele juntou sua sacolinha e foi na arquibancada limpar a arquibancada do, do autódromo, né? Então, são atos, e naquele fato ele não levou nenhum assessor, sabe? Então, isso eu acho que é o mais importante, né? Tu fazer as coisas e tu não precisar provar para ninguém que tu tá fazendo, né? Acho que foi um fã que tirou foto e disse: Nossa, olha aqui o Sebastian Vettel tá fazendo, não sei o quê. Enfim. E outras mil causas, né? Eu sei que ele tem a casa dele toda ecológica. Ele, aqui no Brasil, ele foi em ONGs que ajudam a Amazônia. Teve, acho que na Arábia Saudita, no ano passado, não lembro se foi na Arábia Saudita ou se foi no Catar, que são países, né, que a Fórmula 1 estreou no ano passado. Não vou ter 100% de certeza. Mas era onde as mulheres não têm o direito de dirigir. Então ele pegou e promoveu um campeonato, uma corrida de kart apenas para mulheres. Então, assim,
de todas. Teve a história do Black Lives Matter também, que Sim, que o sim. Com o Hamilton, lado do que o, Hamilton. que o Hamilton então encabeçou ali na Fórmula 1. Ele foi o único piloto na primeira manifestação ali que se ajoelhou ao lado do Hamilton. Então, assim, todas as principais causas que ele poderia abraçar também, que é a causa LGBT, QIA+. Então, todas as causas assim que ele pode, ele se envolve. Então, o combo fantástico de atleta que demonstra não só preocupação dentro da pista, mas também com o que ele pode mover fora. E eu acho que é muito papel do atleta isso. A gente vê vários atletas influentes que não se preocupam com o a mais, e é tão importante ver pilotos assim como ele, como o Hamilton, o Mick Schumacher também. Então, são pilotos que se preocupam, veem a sua posição de destaque e nela eles aplicam para mudar a sociedade. Então, o Sebastian Vettel é um piloto completo, até me emociono em falar que ele é muito especial dentro da pista e também fora. Eu até fiz uma declaração no meu canal, né? Eu disse, Seb, não suma, porque o mundo precisa de você. Então, dê notícias de onde você está, o que você está fazendo, porque o mundo precisa de mais Sebastian Vettel. Sebastian Vettel. Com certeza, mas não tenha dúvida. Aí, ó, o Egleison do Somos F1 comentando que o Seb é brabo. E realmente, ele falando, ó, lê meu comentário, Luiz. Meu sonho é participar dessa live. Eu já mandei o convite para ele, se ele quiser entrar um pouquinho aí para participar com a gente. Seja bem-vindo, eu já mandei lá no WhatsApp dele, se ele quiser participar um pouquinho com a gente. E o Vettel, você mencionou muito dessa luta das causas sociais, muito ao lado do Hamilton. O Hamilton, inclusive, o elogiou demais na sua aposentadoria por conta disso. Além de um grande piloto, um grande ser humano. E outra coisa, você falou do Mick Schumacher, que é o filho do Michael Schumacher, ele virou uma espécie de tutor do Mick Schumacher. Então, assim, ele dá conselhos para o Mick Schumacher. Ele é um grande ser humano mesmo, ele se vê como ele se viu lá atrás, quando adolescente, quando criança, através do Michael Schumacher, que é o seu grande ídolo, e agora ele tem a oportunidade de ser o tutor do filho do Michael Schumacher. Tem uns fatos também que eu acho muito interessante do Sebastian Vettel. Aí, deixa eu adicionar o Egleidson aqui, deixa eu ver se ele já está pronto aqui para participar com a gente. Fala, meu amigo. Assim que der, ele participa aí com a gente. Uns fatos interessantes aí do Sebastian Vettel é aquele GP, eu não me recordo qual, que ele troca a placa de primeiro e segundo lugar porque ele se sentiu prejudicado. Foi uma coisa excepcional também. Outra questão também, essa temporada ele andou de motinha, também não me recordo qual o GP que agora, e ele foi multado, inclusive, para a Austrália. Foi surpreendente, foi assim, impressionante. Então, tem essas questões, ele inclusive aquela rivalidade dele com o Hamilton também no Azerbaijão, do toque ali, e depois o Hamilton falou que está tudo bem, que ambos já, né, são amigos e tal. Então o Vettel vai marcar sim um legado na história da Fórmula 1, não tenha dúvida. Eu acho que até é importante ressaltar que quem organizou aquele jantar de despedida que rolou na quinta-feira entre os pilotos foi o Hamilton. Então, eu acho que apaga essa coisa, os dois são rivais, não sei o quê. Até dá para ver ali no corredor que os pilotos fizeram para aplaudir o Vettel, o único que ele abraça é o Hamilton. Apesar de eles serem rivais ali 2017, 2018, que foi uma briga até 2019, foi uma briga muito forte entre os dois, eles deixaram de lado, eles superaram. Agora, coisa que a gente talvez não veja entre Max e Hamilton, que onde passa sai faísca, né? Então, acredito que os dois souberam superar muito bem e mostram os dois grandes pilotos que são, né? E ele, só para mencionar mais alguns fatos, pole position mais jovem da história da Fórmula 1, com 21 anos, 2 meses, 11 dias. Números de poles em uma temporada, ele tem 18 poles em 19 corridas.
É um número absurdo. Absurdo. Grand Chelem, ou Grand Slam, como queiram, consecutivos, ele tem 2. Então, assim, nenhum outro piloto, acho que é só ele e o Ascari que tem 2 grandes lãs consecutivos. Número de vitórias consecutivas numa temporada, 9. Então, ele tem 9 vitórias consecutivas em uma temporada. O piloto mais jovem a conquistar um vice-campeonato, com 22 anos, aí, que foi em 2009. Piloto mais jovem a sagrar campeão da Fórmula 1, com 23 anos, 4 meses, 11 dias. Eu acho que o Verstappen não bateu esse recorde, Não. se eu não me engano. O Eu piloto já tive mais muito jovem. fácil. Então. Piloto mais jovem a sagrar campeão da Fórmula 1. O piloto mais jovem a faturar o bicampeonato com 24 anos, o tricampeonato com 25 anos e o tetracampeonato com 26 anos. 299 GPs, 17 temporadas na Fórmula 1, 53 vitórias, 57 pole positions, 38 melhores voltas, 122 pódios, 8 hat-tricks e 4 grandes lãs. Esse é Sebastian Vettel. Meu Deus. Sem palavras. Né? Sem palavras. Deixou um legado impressionante na Fórmula 1. Agora sim, nós temos um convidado especial aí, o Egleidson. Seja bem-vindo, meu amigo. Estamos falando de Sebastian Vettel. Já mencionamos tudo da carreira do Vettel e nós queremos aí uma opinião sua sobre o legado que Sebastian Vettel deixa para a Fórmula 1. Seja bem-vindo. Você está me ouvindo, Luiz? Estou te ouvindo muito bem. Estamos. Eu vim aqui só para invadir a live e encher o saco. Então já começa aí comentando o legado do Sebastian Vettel na Fórmula 1. Cara, eu sou fã do Vettel, né? Não tem como não ser, né? Acho que faz parte aí dos heróis aí da Fórmula 1 para nós que acompanhamos há relativamente um bom tempo. Eu ouvi aí você falando sobre o Vettel, né? São 4 títulos mundiais, 4 vice-campeonatos já, 53 vitórias. A carreira do Vettel é recheada de muitas glórias, não terminou da forma como merecia no auge, mas o Vettel já está marcado na história da Fórmula 1 como um dos maiores da história, sem dúvida. E o que eu tenho para finalizar aí em relação ao Vettel é simplesmente obrigado, Sérgio. Obrigado por esse legado que você deixa na Fórmula 1. E realmente você marcou história aí na categoria, não tenha dúvida. Isso aí. É isso aí. Falado muito do Vettel, a gente teve um tema só sobre o Sebastian Vettel, muito merecido. Inclusive a capa dessa live de análise do GP de Abu Dhabi, eu fiz questão de colocar o Vettel, embora tenha tido uma vitória do Max Verstappen. Nós tivemos aí, nessa semana, a confirmação do Hülkenberg com a vaga da Haas e o Mick Schumacher, que nós acabamos de falar, fora do grid da Fórmula 1 para 2023. Vou começar com você, Laura. O que você acha de Hülkenberg na Haas e o Mick Schumacher fora do grid em 2023? Vou falar o que eu falo para os meus amigos, enfim. O Mick Schumacher não fez por merecer, nem nessa e nem na outra temporada, né? Eu vi um gráfico que mostrava que na temporada passada ele deu mais prejuízo que o próprio Mazepin. E a gente tirava o Mazepin para louco, né? Para o que está fazendo aí? E ele acabou que deu mais prejuízo que o próprio Mazepin, né? Na questão de quebrar o carro, enfim, de bater. Esse ano eu acho que ele foi melhor, evoluiu. Só que às vezes e eu acho que o classificatório do GP do Brasil responde isso. O Mick em último e o Kevin Magnussen em primeiro. Então, isso reflete que ele falta alguma coisa para o Mick Schumacher, talvez uma outra equipe, um outro ambiente. Não sei, eu acho que ele realmente não fez por merecer estar no grid. Claro que é pouco tempo para falar, mas vai ser inevitável, vai ser para o resto da vida dele. Se comparar com o próprio Michael, o Michael numa equipe pequena levou ao topo, né? E a gente não vê o Mick fazendo a mesma coisa e acaba, acho que, decepcionando um pouco.
Enfim, acho que ele ainda volta em alguma outra equipe, mas, porra, o Huckenberg não, né? Falaram em renovação lá em 2000, no final de 2020, início de 2021, trazendo o Mazepin e o Mick, e agora voltar com dois figurões, vamos dizer assim, né? O Magnussen até fez uma temporada razoável, não foi péssimo, mas Huckenberg não, né? Não tem como um cara que nunca subiu no pódio tá de volta na Fórmula 1 e tá sempre rondando, não é nem tá de volta, tá sempre rondando a Fórmula 1, né? Foi no início Sim, dessa temporada, substituindo o Vettel quando ele estava com Covid, na e Aston Martin. agora, Isso. e agora estando de volta num grid, né? Eu acho que é uma decepção para todo fã de Fórmula 1. Enfim, meu desabafo, acredito que a Haas deve ter seus motivos, mas eu não concordo. Acredito que a Williams se dá muito melhor trazendo um jovem piloto e apostando no álbum, que também é jovem, mas já é consolidado, né? Enfim, entre essas duas equipes que brigam lá atrás, acredito que a Haas sai em vantagem, que a Williams sai em vantagem, desculpe. Não sei o que dizer dessa decisão da Haas, não consigo opinar uma coisa dessas. O Egleidson, Huckenberg é a melhor escolha para a Haas? A melhor escolha para uma equipe que pensa pequeno, né? Assim como é a equipe Haas, que está na Fórmula 1 só para compor o pelotão, a verdade é essa. Nico Huckenberg tem 182 GPs, nenhum pódio, 2 quartos Sim. lugares, 2 quintos lugares, várias Não. passagens pela Fórmula 1, teve chance de fazer Fora. pódio na Renault, na Racing Point, teve oportunidades. Sinceramente, é um piloto que tem. E detalhe, acho que nem isso, são 35 anos. Nós estávamos falando do Vettel com 35. O Vettel, mesmo fora de forma, andando num carro ruim que era Aston Martin, ano passado podemos dizer que o Vettel conseguiu 2 pódios. Né? Teve aquele pódio lá da questão do combustível. E andou bem. O Huckenberg, com 35 anos, voltar à Fórmula 1, o Huckenberg vai agregar o que na Fórmula 1, na minha opinião? Nada. Sinceramente, nada. Acho que o Huckenberg deve conhecer algum podre dentro da categoria que o pessoal dá um jeito de deixar ele rondando ali, não tem explicação. Eu também, assim, eu permaneceria com o Mick com a seguinte ponderação. Eu acho que o Mick Schumacher é um bom piloto, não é um piloto excepcional. Concordo. Ele vai ter que conviver na carreira toda dele, seja na Fórmula 1 ou em qualquer outra categoria, com o sobrenome pesado que ele tem. Isso, qualquer categoria que ele for correr, ele vai ter que conviver com esse sobrenome. E eu acho que o Mick Schumacher, acho que uma das questões que prejudicaram muito ele nessa temporada não foi nem o desempenho, foi o gasto que ele deu para a equipe, uma equipe que não consegue nem atingir o teto dos gastos da Fórmula 1, uma equipe muito de baixo poder financeiro, e o Mick Schumacher simplesmente detonando o carro como detonou em Mônaco, como detonou na Arábia Saudita, e isso tem um custo muito grande para a equipe. Mas eu ainda prefiro o Mick Schumacher do que qualquer opção que a Haas poderia ter, seja Huckenberg, seja Antônio Giovinazzi. Eu ainda permaneceria com o Mick, um bom piloto, não um piloto excepcional, mas melhor que o Huckenberg e Giovinazzi, eu tenho certeza. Eu concordo. Mas tá pensando pequeno, como o Egleidson bem disse, é uma equipe que tá pensando pequeno. Eu até fiz um vídeo falando, a Haas é uma subsidiária da Ferrari, vamos ser bem sinceros, né? Sim, e existem tantos bons talentos na base da Ferrari, que tinha o Callum Ilott, que foi para a Fórmula Indy por causa de falta de oportunidade. Tem o russo lá que corre pela bandeira israelense lá, o Robert Schwartzman, que fez uma boa. Sim. Fez o treino. Ótimo piloto, e esses pilotos não vão ter oportunidade na Fórmula 1, não na academia da Ferrari, acho muito difícil. E é uma pena, sinceramente é uma pena a gente ter um Nico Huckenberg na Fórmula 1 e você ter talentos, tão bons pilotos jovens fora. Eu ficaria com o Mick, acho que o Mick evoluiu bastante nessa segunda parte do campeonato. O ano passado eu nem coloco como uma estreia, que lá não era um carro de Fórmula 1, e ele também não tinha um companheiro, mas a verdade é essa, a Haas era pífia. E o companheiro, a referência dele era o Mazepin. Agora ele tendo o Magnussen,
a segunda parte de temporada do Mick Schumacher é muito boa, tanto que em chegadas de corrida, ele tá na frente do Magnussen, terminou mais posições na frente do Magnussen, mas eu acho que essa saída não vai ser o fim do Mick Schumacher na Fórmula 1, não. Acho que ele deve ir pegar uma vaga de piloto reserva em algum lugar, não sei se talvez na própria Ferrari, mas a tendência é que seja na Mercedes, talvez novos ares façam bem aí pro filho do Michael Schumacher. Eu acho até que na Ferrari meio que fechou as portas, porque ele também foi meio que desligado da academia, né? Então... Não, ele foi desligado justamente quando anunciou a renovação com o Carlos Sainz. Então ele já viu que não tinha perspectiva nenhuma. Então ali acho que fechou as portas para ele. Eu acho que na verdade precisa crescer muito para chegar na Ferrari, né? Ele como piloto. Sim, mas até o Toto Wolff deu uma entrevista essa semana ou semana passada, se eu não me engano, que ele disse que o nome Schumacher é presente na Mercedes e que eles devem muito ao Michael. Então eu acredito que uma vaguinha de terceiro piloto vai vir, até porque o Nick De Vries saiu, né? Então, sim. Acho que vem, esse é o caminho dele por enquanto, mas não agora de início não vejo nenhuma porta se abrindo para o Mick. Sim, pode completar o Edley. O Mick, eu acho que ele tem chance de voltar à Fórmula 1, porque a Audi entra em 2024, né? Começa a palpitar ali dentro da Sauber já a partir de 2024, e o presidente da Audi já ventilou o nome do Mick Schumacher e disse que quer um piloto alemão em qualquer hipótese. E daqui a pouco tá o Hülkenberg. E ele é novo. O Mick tem 23 para 24 anos, é um cara muito jovem ainda, então assim, foi campeão da Fórmula 2, por mais que eu acho que ser campeão da Fórmula 2 não é sinônimo de muita coisa, né? Ao contrário de algumas pessoas pensam, o Latifi foi vice-campeão da Fórmula 2. O Latifi é o quê? É nada. Um piloto de Fórmula 1 horrível. Então, acho que ser campeão da Fórmula 2 não é assim um suprassumo de referência, mas o Mick é um piloto que tem talento. Não vai ser. Ele tá muito mais pro Ralf do que pro Michael. Ele tá muito mais pro tio do que pro pai. Sim, com certeza. É um cara que dá para ficar no grid ali, que a gente tem pilotos, talvez, como você falou, muito piores. Na minha opinião, o Zhou, Tsunoda, Latifi, são pilotos muito piores. O Ricardo atual... Ninguém sabe. Sim. O Tsunoda, ninguém sabe o que tá fazendo ali, né? Tem um negócio chamado Honda. Japonesa. Não tem explicação, né? Mas tudo bem. Não, tem. Partindo agora também para esse mesmo tipo de análise, o americano Logan Sargent garantiu aí superlicença e assinou com a Williams. Vou começar agora com o Egleidson. O que você achou desse piloto aí no grid de 2023 com a Williams aí para a Fórmula 1? É para ser sincero ou para ser comedido? Não, pode ser sincero. Aqui é podcast, pode falar o que você vai substituir o Latifi como o último do grid. A verdade é essa. Logan Sargent. Bom, rookie da Fórmula 2, venceu acho que 2 provas, na segunda metade do campeonato sumiu. Conseguiu superlicença na Bacia das Almas, não é um piloto brilhante. Vai entrar na Fórmula 1 muito por essa questão aí de ter um piloto norte-americano. Isso que eu iria falar. A dona da Williams, a Dorrington Captain, é norte-americana. A Williams, basicamente, os proprietários são americanos. Então é mais uma forçação de barra para ter um piloto do país lá. Então, assim, é um cara que terminou em quarto no campeonato da Fórmula 2. Mas não é um piloto para, ao invés de talento, não é para angariar fundos, não? Porque é um cara que realmente vai trazer patrocínio. É um garoto propaganda. Me surpreenderia, eu gosto de queimar minha língua, me surpreenderia se ele for um bom piloto. Mas eu vejo ele ali fazendo o Latifi 2.0, sinceramente. Eu vejo, antes da Laura comentar, eu vejo um pouco, eu vou colocar Latifi 2.2 por causa da questão de ele ser norte-americano, Egleides. Eu acho canadense, né? Eu acho que o Sargent, por ser norte-americano, ele vai ter muita influência da Liberty, detentora dos direitos da Fórmula 1, e vai angariar muito patrocínio para a Williams. Eu acho que a Williams está pensando muito mais no dinheiro
3 GPs dos Estados Unidos ano que vem. Muito mais um dinheiro que esse piloto pode 3. trazer do que propriamente resultados. É isso mesmo, Laura? Olha, eu não tinha parado para fazer tanta análise porque eu confesso que eu acompanho muito pouco a Fórmula 2. Enfim, ele foi quarto no campeonato, dei uma lida antes e só conseguiu isso agora. A superlicença, por exemplo, só conseguiu agora. Tem vários pilotos que já conseguem a superlicença mesmo antes de ingressar na Fórmula 1 ou nem chance de entrar na Fórmula 1, né? Enfim, o que eu vou dizer? A Williams está muito feliz por ser um piloto da própria academia, e eu acho que isso já é um ponto positivo para ele, por ser norte-americano, por ter tantos GPs na casa deles no ano que vem. Eu acho que vai bater o recorde de corridas num país, são 3. Chega a ser surpreendente, né? Que vai e volta, vai do Brasil para volta para Los Angeles, eu acho que vai ser. Então, Las Vegas, desculpa. Enfim, eu acho que o Logan pode se adaptar, porque o antecessor dele é péssimo, né? Então, eu acho que qualquer coisa melhor que o Latifi para Williams já está de bom tamanho, né? Porque esse ano, acho que foi o pior de todos do Latifi. O que ele fez lá em Suzuka, errando a entrada dos boxes. Teve mais uma que ele falhou totalmente, fez uma curva para o lado contrário. Enfim, não tem como defender o Latifi, então eu acho que o Logan não tem como ser pior. Ou se for pior, a Williams não tem solução mesmo, né? Então, assim, o que vier, eu acho que para a Williams é lucro também, né? E vamos ver. Eu torço para que dê E certo, porque eu adoro adoro ver o Williams depois de Interlagos com aquele ronco de motor. Eu tô apaixonada pela Williams. Eu quero que a Williams vença. aí, ela vence no barulho, pelo menos. Né? A Já é velocidade de reta não tava mal esse ano, não, hein? sim. Lembrando, só para te dar uma estatística, ano passado, a temporada passada, o melhor carro de velocidade de reta era a Haas, viu? Não faz tanta diferença assim para o contexto da corrida em geral, não. Mas gostei da Mudando. Williams. Boa, boa. Mudando também agora para outro piloto, Daniel Ricciardo, confirmado aí, assinou como piloto reserva e de desenvolvimento da Red Bull. E se eu não me engano, ele tem 33 anos. E aí. 33, 34. 33 ou 34, algo assim. 33. Que é uma idade um pouquinho complicada aí para piloto reserva ou de desenvolvimento. Daniel Ricciardo. O que esperar do Daniel Ricciardo como piloto reserva? Para que ele está lá? É a pergunta que eu quero fazer para vocês. Pode começar aí, Laura. Ele tá esperando a primeira bobeada do Checo Pérez para assumir o seu lugar. Essa é a minha. Porque, assim, quando ele foi demitido da McLaren, ele dava muita certeza que as pessoas ainda iam ver ele no grid, que ele ia voltar em 2023, em 2024, que ele ia fazer um ano sabático e não sei o quê. E eu ficava na minha cabeça pensando, o que esse louco tá falando? Depois de uma temporada dessa, eu sou muito fã do Daniel Ricciardo, pelo amor de Deus, eu amo o Daniel Ricciardo, eu acho que o grid precisa dele, porque o que ele fez em Austin chegando com aquele cavalo? Eu acho que ele dá totalmente uma outra atmosfera para esse esporte, sabe? Ele traz outra visão. Enfim, e eu pensava, o que esse louco tá falando que vai voltar? Em que equipe esse cara vai voltar? Não tem espaço. Eu achava que não tinha espaço para ele. Mas vendo a amizade dele com o Max, apesar daqueles entraves, né, que já ocorreram no passado, vendo a amizade dele com o Max e vendo essas declarações do Checo Pérez, principalmente depois do GP do Brasil, eu tenho certeza que
na primeira bobeada, o Checo vai ser demitido e substituído, como a Red Bull já fez em algumas ocasiões, substituindo até no meio da temporada. Sim. Então, para mim, esse vai ser o papel, pelo menos para assombrar o Checo nesse período. É bom argumento. E aí, Egleidson, para que vai servir Daniel Ricciardo na Red Bull, na sua opinião? Para fazer exatamente o que a Laura falou, botar chapéu e bancar o palhaço. Você acha que ele não tem condições de voltar para essa vaga do Checo aí, não? Não, agora falando sério, não, sinceramente não. Eu acho que o Ricardo tem 33 anos, o Checo tem contrato até 2024. O Ricardo, Sim. ele foi, o Marco disse, né, que ele volta como piloto reserva e embaixador. Então, quando entra essa nomenclatura embaixador, a gente imagina que ele não vai ser o foco em correr, Sim. na minha opinião, só estou dando a minha opinião aqui. Eu acho que é muito mais fácil a gente ver o próprio Liam Lawson, que é um piloto da Fórmula 2 que venceu corrida agora, nessa semana, que treinou na sexta-feira e treinou bem, ficou a 2 décimos do Pérez, ou talvez o próprio Nick De Vries, que agora é piloto da academia da Red Bull, vai estar na AlphaTauri, é amigo do Max Verstappen também, tem um detalhe, é holandês. Então, assim, eu acho que o Ricardo, ele tá iludido, coitado, assim, nesse ponto de voltar a correr na Fórmula 1, mas no fim das contas, o Ricardo é um cara mais inteligente. O Ricardo vai receber Aqui, mas tá puxado na empresa. Ele vai receber 2 salários e não vai estar trabalhando. Não sei se você sabe, a McLaren vai pagar o salário dele até o ano que vem. E ele ainda vai receber um trocado da Red Bull e ainda bancar o palhaço no grid. Eu falando com a Laura, eu sou muito fã do Ricardo, eu era, né, como piloto, já até falei em várias lives. Já repeti isso umas 40 vezes. Acho que o Ricardo é um dos talentos mais desperdiçados da história da Fórmula 1. Porque o Ricardo saiu da Red Bull com medo de apanhar do Verstappen, foi para a Renault para liderar um projeto ganhando uma grana absurda. Os próprios engenheiros da Red Bull, da Renault, inclusive o Rico Penteado, que trabalhou com o Ricardo, é péssimo de feedback, não é um piloto que ajuda a desenvolver carro. Ficou lá 2 anos, meteu o dedão para a Renault e foi para a McLaren para liderar a equipe. Chegou lá, tomou 2 surras do Lando Norris, né? Acho que a única exceção foi a vitória em Monza, onde ele guiou muito mesmo. Eu acho que a carreira do Ricardo é fim, né? Na minha opinião, é fim de carreira. O Ricardo vai ficar aí, talvez apareça igual o Hülkenberg em algum momento na Haas, numa equipe de porte menor, mas para ser titular se ele foi para a Red Bull com esse pensamento, eu acho que não. Luiz, só uma coisa, podem falar o que for do velho Helmut Marko, mas ele é muito leal aos pilotos dele, porque o Marko, ele deu chance pro Kvyat, 3 chances pro Kvyat, o Ricardo saiu da Red Bull porque quis, agora tá voltando, porque o Marko gosta do cara. Podem criticar o Marko, mas ele sempre dá uma segunda chance pros pilotos dele. Não, mas o Ricardo, como pessoa, eu nunca critiquei. Eu sempre critico o Ricardo essas 2 temporadas, como piloto, como pessoa, ele realmente parece ser aquele tiozão, aquele cara bacana de lidar, mas como piloto, realmente, eu não vejo muita perspectiva, não. Acho que ele está em declínio, mas ele está registrado na empresa, está recebendo salário, isso que importa. O Marco só não gosta do Gasly, então, é isso? Do Gasly. Só não gosto do Gasly, é isso que eu ouvi? Não, o Gasly voltou para AlphaTauri. Se o Marco fosse ruim, tinha metido o pé nele, mandando ele para onde? O Gasly. Eu acho que o Gasly se soltando dessas amarras aí da Red Bull, que já estragou muito piloto. Eu acho que ele se soltando dessas amarras aí, ele consegue um desempenho melhor, porque a Alpine me surpreendeu, como o Luiz falou, surpreendeu positivamente, porque, e daí tu pensa, né, o Ricardo podia estar lá, vencendo corrida até, se fosse manter o trabalho, mas ele foi, acredito que nessa decisão ele foi afobado mesmo de ir para a McLaren, claro, brilha os olhos, né, receber um convite da McLaren, sim, mas também, ao mesmo tempo, né, deu no que deu. Enfim, eu acho que a melhor decisão do Gasly nessa altura do campeonato foi realmente ter se soltado da AlphaTauri e ido para uma equipe que eu acho que ano que vem briga por vitória, hein? Porque o desempenho do Ocon, apesar dele ser
dele não aparecer tanto, o Ocon, né? Ele não tem essa coisa de aparecer, né? Ele faz o trabalho em silêncio, né? Ele tá sempre ali na pontuação, tá sempre disputando. Mas ele é muito agressivo como piloto. E os dois franceses ali, na equipe francesa, eu tenho muito medo em relação a isso. Embora a Alpine esteja realmente evoluindo muito, muito, muito. Mas eu tenho muito medo da rivalidade entre eles ali. Vai ser um clima gostoso na Alpine, prepare. Vai. O Ocon é muito agressivo, ele não sei. Vai ter esse clima em várias equipes, né? Ferrari, porque não tem definição de primeiro e segundo. Mercedes, eu acho que vai dar. Mercedes, se vier com carro bom, também vai dar a mesma coisa. Se vier com carro bom. Então acho que vão ser várias equipes no ano que vem que vão ter brigas internas, além das externas. Sim. Agora, o último assunto que eu quero trazer assim, para comentários da live nossa de hoje aí, da análise do GP de Abu Dhabi, que correu também nas mídias sociais, né? Que a Fórmula 1, eu tô lendo aqui do Motorsport, a Fórmula 1 anunciou categoria totalmente feminina para 2023, visando aí mais oportunidades para as pilotos femininas chegarem ao ápice da corrida. E o Sebastian Vettel chegou a inclusive, dar uma entrevista para Mariana Becker falando que ele vê isso como importante e que na Fórmula 1 a exigência física, a mulher tem plenas condições de competir com o homem em relação à Fórmula 1, que a exigência física não altera em nada, a mulher entra com a mesma capacidade que o homem, mesma limitação para poder correr com o carro de Fórmula 1. Vou começar com você, Laura, sobre essa notícia. O que você achou sobre tudo isso? Eu acho fantástico. Até vou ressaltar, eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando que a Fórmula 1 não é um esporte masculino, né? Ela pode... Muito bom, por sinal. Pode ter os dois gêneros, no caso, né? Mas, claro, faz muito tempo que não tem. Até a Suzy Wolff, mulher do Toto, foi piloto reserva, não chegou a correr, mas foi piloto reserva. Enfim, teve outras 5 que realmente chegaram a disputar. E esse foi um dos vídeos mais assistidos e mais comentados, onde muita gente disse que mulher não teria capacidade, que exige demais, e enfim, eu sei que exige demais, mas vamos tentar. Vamos dar aquele passinho, deixar de lado essa história de não consegue, para só ver se consegue. E eu acho que essa categoria ela é essencial e é muito importante, até pela W Series ela ter encerrado a temporada antes por falta de verba, enfim. Eu acho que essa categoria da Fórmula 1 acaba sendo um caminho até mais curto para a gente ver mulheres no grid, seja como piloto reserva, seja como piloto titular, nos próximos anos. Então, é um passo, eu acho, histórico e muito importante para que realmente as mulheres possam pelo menos tentar. Se não der certo, não deu, ok. A gente realmente não consegue juntar numa mesma categoria e ok, tá tudo certo. Não, eu acho que tem condições. Eu acho que a tentativa... O que acontece? Tem que ter igualdade de condições. Se você prepara um piloto desde os 7 anos de igual para igual. Se você prepara um piloto desde 7 anos no kart, a moça tem que estar também desde 7 anos no kart. Porque senão nunca vai equiparar. E aí não é por limitação física, é por limitação de treinamento. É um piloto que começa a carreira com 7 anos e a moça vai começar a carreira com 15, com 16. Aí realmente não há igualdade de condições. Trazendo igualdade de condições, tem plenas condições a gente ter vários pilotos femininas aí no grid da Fórmula 1. Eu penso da mesma forma que o Sebastian Vettel deu na entrevista. Qual que é a sua opinião, Egleidson? Bom, eu acho que a categoria vai ajudar, mas ela não resolve o problema, porque a W Series já foi criada para isso, e a W Series naufragou justamente pela falta de interesse de patrocínios. O pior é que eu estava até conversando com algumas meninas, a galera não assiste a W Series, é uma categoria que não é um apelo, e não é por questão de ser meninas pilotando, é porque a divulgação da categoria ela é muito largada
comparado com Fórmula 3, Fórmula 4 e Fórmula 2. Eu acho que o que seria o ideal seria ter um programa de academia de pilotos, onde as equipes teriam que colocar de forma obrigatória, eu não sei, ter algum incentivo para colocar uma menina na academia de pilotos, que eles fazem com pilotos desde os 13, 14 anos. Eu acho que seria mais válido, porque você criar uma categoria, por exemplo, as meninas da W Series era equivalente à Fórmula 4. A Jamie Chadwick, que é a vencedora da W Series, né, ganhou 2 ou 3 campeonatos lá, ela já está com 24 anos. 3 campeonatos, ela está com 24 anos. Ou seja, então a W Series é equivalente à Fórmula 4. Com 24 anos, nós temos tínhamos até esse ano Leclerc, Verstappen, Mick Schumacher, nessa faixa de 23, 24 anos, pilotos que já estão na Fórmula 1. Então, assim, ter uma academia de pilotos seria mais interessante, porque a própria Chadwick vai competir na Indy Lights, já está quase acertada para ser piloto da Indy Lights, que é a categoria de base da Fórmula Indy, e a Fórmula Indy já teve vários pilotos na categoria. Nós tivemos a Danica Patrick, que já correu lá, e a Tatiana Calderon, que inclusive está na Fórmula 2, né, competiu essas últimas provas, ela fez algumas provas na Fórmula Indy. Então, assim, eu acho que tem que ter categoria, mas depois tem que jogar as meninas para cima. Não adianta deixarem elas presas ali numa Fórmula 4 feminina e elas ficarem estáticas ali para sempre. Tem que ter alguma coisa para ir para a Fórmula 3, ir para a Fórmula 2, porque, por exemplo, a Tatiana Calderon, ela não é uma piloto muito boa, né, comparado com a Chadwick, que é uma piloto muito maior do que ela. A Calderon, ela tá na Fórmula 2, está indo muito mal, diga-se por passagem, mas ela ficou num hiato muito grande. Ela saiu da W Series, foi para a Indy e foi para a Fórmula 2. Então, assim, os passos são muito errados. Eu acho que a Fórmula 1 tem que repensar melhor isso. E, incentiva cada equipe ter uma menina na sua academia de pilotos, que aí eu acho que vai ser interessante, que aí vai ter igualdade de fato. Porque enquanto as meninas ficarem competindo só entre elas não vão poder competir com os homens, elas vão ficar num mundo próprio, que eu acho que não é legal. Bota todo mundo na mesma roda e deixa competir. A categoria é boa, mas depois disso tem que fazer elas subirem para a Fórmula 3. Eu acho que é importante isso que tu falou, até comparar com a questão do futebol, que os times, para participar da Libertadores, foram obrigados a terem uma categoria feminina. E eu acho que condiz com essa insere dentro da tua academia de pilotos uma mulher, e daí tu tem o direito de competir no grid. Se tu não tiver mulher, excelente, tu não tem, sabe? Excelente exemplo. Alguma coisa nesse sentido, né? Excelente exemplo. Assim, acho que você agora, Laura, matou a charada aí com esse exemplo da Libertadores. Eu acho que encaixa perfeitamente. O que é importante ter, como eu disse também no meu comentário, é igualdade de condições. Em igualdade de condições, eu vejo piloto feminina competindo com totais condições, sem nenhum tipo de limitação com os pilotos masculinos que já estão no grid. Mas tem que ter igualdade de condições, é o que o Egleison falou. Pô, 24 anos já tem tinha o Verstappen há pouco tempo atrás, tinha o Leclerc, né? Então, realmente, eu também penso dessa forma. Abandonos na corrida. Lewis Hamilton, Nicolas Latifi e Fernando Alonso. Punições, 5 segundos para o Russell e 5 segundos para o Mick Schumacher. Volta mais rápida, Lando Norris com 1:28.391. Deixa eu adicionar o Egleison aqui novamente. Ele deu uma queda de conexão. Está adicionado novamente. Piloto do dia, 53%, uma votação muito expressiva. Piloto do dia, Sebastian Vettel. E eu também votei nele por todo o legado que a gente já comentou aí. Concordam com o piloto do dia? Concorda, Laura? Claro, com certeza. Não tinha como ser outro. O Egleison? Concordo, não só pela questão de ser despedida dele, mas o Vettel guiou muito no final de semana inteiro, colocou essa carroça da Aston Martin no Q3. No Q3. Isso, pontuou também. A equipe fez uma estratégia horrível com ele e ele conseguiu um ponto graças ao generoso Lewis Hamilton, né, que quebrou o carro. Tô brincando. E o Alonso. O Alonso também. Os dois deixaram de fazer o zerinho lá e garantiram ele no 12º lugar. Deram ponto pro Vettel, mas o Vettel guiou muito no final de semana inteiro com aquilo que ele tinha nas mãos. Dentro dos pilotos que tinham um carro ruim, ele foi o que estreou mais do carro, então foi merecido.
Vamos falar então a última classificação de 2022, a classificação total aí de pilotos. Max Verstappen, campeão, 454 pontos. Segundo lugar, Charles Leclerc, 308 pontos. Seguido, Sérgio Pérez, 305 pontos. Quarto lugar, George Russell, à frente de Lewis Hamilton. Nós comentamos aqui também, 275 pontos. E o Egleito, inclusive, mencionou no comentário que eu avisei lá em novembro, quando anunciaram o Russell, eu falei, vai ganhar do Hamilton. Boa, ele falou, inclusive, nos comentários, antes de estar participando da live. Quinto lugar, Carlos Sainz, 246 pontos. Uma vergonha o Carlos Sainz está atrás do George Russell, tendo uma Ferrari, de verdade. Sexto lugar, Lewis Hamilton, 240 pontos. Por pouco, o Lewis Hamilton não ultrapassa o Carlos Sainz também. Sétimo lugar, Lando Norris, aí já cai para 122 pontos. Sétimo lugar aí. Oitavo lugar, Esteban Ocon, 92 pontos. Nono lugar, Fernando Alonso, 81 pontos. Lembrando que o Fernando Alonso teve diversos abandonos, o carro dele deu muito problema. Mas aí é o seguinte, os carros são iguais. Pode ser também que deu muito problema, porque o Alonso força muito mais o carro do que o Ocon, porque o Alonso também é um cara que é agressivo, é um cara que pilota de uma maneira diferenciada. Eu acho que é um dos melhores onboards que se tem para assistir na Fórmula 1 do Alonso. 81 pontos e décimo lugar, Valtteri Bottas. Classificação dos construtores finais aí. Red Bull campeão, 759 pontos. Ferrari aí, vice-campeã, 554 pontos. Terceiro lugar, a Mercedes, 515 pontos. E agora a gente já parte aí para um salto de pontuação discrepante. Ó. Quarto lugar, a Alpine, com 173 pontos. Quinto lugar, a McLaren, conseguiu perder para a Alpine aí, 159 pontos. Alfa Romeo e Aston Martin empatadas, com 55 pontos, mas o critério colocou Alfa Romeo em sexto e Aston Martin em sétimo. Oitavo lugar, Haas, 37 pontos. Nono lugar, AlphaTauri, para mim a decepção da temporada, esperava muito da AlphaTauri, 35 pontos. E décimo lugar, a Williams, com 8 pontos. Algo a se comentar aí, que vocês querem frisar sobre o campeonato de pilotos e o de construtores? Eu achei que no início da temporada quem ia ser a última, o penúltimo até ia ser a Aston Martin, porque no início da temporada eu achei assim péssimo, assim, não tinha perspectiva e até ali conseguiu então se recuperar, né? Acho que dá para acreditar o Vettel. Apesar do Stroll ter terminado em oitavo, né, ontem, mas a gente pode dar esse crédito aí para o Vettel, que com certeza é um grande piloto e estou triste. Sim, sim. Hoje o episódio foi muito dedicado a ele. Pessoal, lembrar de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, quem não é inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações. Se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo. Isso é sempre importante, fortalece muito o nosso projeto. Vou falar meus palpites que eu dei durante a semana, né? Eu falei que seria uma pole position do Max Verstappen, acertei. Falei que o primeiro lugar, vencedor da corrida, seria o Max Verstappen, também acertei. Aí é muito fácil, né? Pole, agora começa a questão mais difícil. Segundo lugar, eu atribuí a Sérgio Pérez, achei que ia ser uma dobradinha da Red Bull. Me estrepei, porque deu Charles Leclerc. E coloquei um terceiro lugar aí para o Lewis Hamilton. E também errei, porque deu justamente o Sérgio Pérez. Volta mais rápido, eu tinha atribuído ao George Russell, tinha feito nas duas últimas corridas. Mas errei também no finalzinho, o Lando Norris tirou a volta mais rápida do Russell aí. Então eu só acertei pole e primeiro lugar. E assim, o F1 a todo vapor termina mais uma temporada da Fórmula 1. Queria agradecer de coração cada um de vocês que nos acompanhou neste ano de 2022. E aí eu te pergunto, Laura, curtiu trocar essa ideia hoje, fechando a temporada aí comigo? Com certeza. A gente fez uma live na metade da temporada, mais ou menos, acho que foi no GP da Bélgica, se eu não estou muito enganada, ou pré-GP da Bélgica. Não lembro mais, mas enfim, foi bem na metade da temporada. Foi depois da Bélgica. Foi depois, então é importante fazer um fechamento desse ano.
gostei muito de ser convidada mais uma vez, fico muito feliz. E é sempre importante trocar uma ideia com quem gosta e quem acompanha a Fórmula 1, né? E quem cria conteúdo, como é o caso de nós três, né? Então é sempre importante trocar essa ideia e ter outras perspectivas, né? Eu estava apostando ali na Alfa Romeo como o pior do campeonato e me lembrou da Sim. AlphaTauri que eu deixei de observar e realmente a AlphaTauri para mim, com esses números, não tenho o que falar. Mas enfim, é importante fazer esse fechamento aí. A gente já espero para na próxima temporada para a gente trocar essa ideia de novo. E as portas estão abertas. Sempre que puder contribuir com o meu canal e a mesma coisa, eu contribuir com o teu e com o do Somos F1, né? Então a gente está sempre trocando Sim. ideia e eu fico à disposição sempre. Te agradeço de coração ter aceitado mais uma vez o nosso convite. As portas estão sempre abertas. Fique à vontade para estar fazendo essa resenha, esse bate-papo comigo, tá bom? Te agradeço de coração. E deixa eu agradecer agora o Egleidson também, mais uma vez. Mais uma live, parceiro. Te agradeço de coração também você ter disponibilizado esse tempo aí para a gente estar trocando essa ideia. É que eu tava aqui, aí eu ia fazer uma live com o Remy, né, mais cedo, e aí deu tudo errado. Aí eu vi o Luiz ao vivo aqui e falei assim, vou invadir a live, estragar a live da hora. Brigadão, Egleidson. Mais uma participação sensacional aí. Tamo junto Não, sempre. Obrigado, parceiro. E aí, pessoal, como eu disse, nós terminamos mais uma temporada da Fórmula 1. Agradecer também você que nos assiste ou que nos ouve posteriormente aí via podcast. Sem vocês, a gente não estaria aqui criando conteúdo. E sigam criadores de conteúdo independente. A gente, assim, pede encarecidamente porque a gente não tem retorno financeiro com isso. A gente faz porque gosta muito do automobilismo. Então, por enquanto. Quando a gente estiver tendo retorno financeiro, a gente fala também do nosso retorno financeiro. Mas enquanto a gente não tem, sigam criadores de conteúdos independentes. Porque não é fácil, a gente abdica de tempo para estar fazendo o que a gente gosta aí. E eu queria agradecer mais uma vez todo mundo que acompanha, seja a página, seja o podcast, seja o canal do YouTube do F1 a todo vapor. E sigam a Laura, que é o Descomplica F1. Falei para quem é fã da Fórmula 1 aí, um fã iniciante, que quer aprender todos os termos aí da Fórmula 1, a burocracia da Fórmula 1, é o canal adequado ao da Laura aí, que você vai saber tudo aí dos termos práticos na Fórmula 1 de uma maneira descomplicada. Canal no YouTube e página também no Instagram. Sigam a Laura aí, Descomplica F1. E o Egleidson é o canal Somos F1, que faz um conteúdo parecido com o meu aqui também, de análise, com muito mais notícias em tempo real aí. Então sigam também o conteúdo do Egleidson, Somos F1. E assim a gente vai se fortalecendo, né, pessoal? Isso aí. Exatamente isso. Então a galera tem que dar valor aos criadores de conteúdo independentes, né? Fazer um desabafo aqui. Porque, por exemplo, o Luiz está nos grupos de WhatsApp da vida, de Fórmula 1, e a galera realmente, às vezes a gente manda um conteúdo lá bacana e a galera manda exatamente a mesma coisa de um canal grande e muitas vezes muito pior do que a gente faz. A verdade é essa, então a galera tem que dar mais valor para quem faz conteúdo e estar tá mais próximo. Então eu tenho dado muito mais atenção para os parceiros de conteúdo, quem está ao meu redor, do que para os canais grandes, que é a gente, que quer ou não, que alimenta o pessoal aí nas redes com muito mais frequência do que os canais grandes. Então eu tenho sido aí meio que parceiro e basicamente não estão consumindo mais conteúdo de canais e páginas grandes. Essa é a realidade. É isso aí, pessoal. Então, pode completar, Laura, desculpa. Fui até o GP de Interlagos com dinheiro próprio, investido do meu, e a gente realmente não ganha nada, a gente só cria conteúdo, e de lá eu tentei levar os meus seguidores para dentro do GP, acompanhar essa questão de o que vê de lá. Agora eu estou preparando o conteúdo dos bastidores, que enquanto a gente fica ali esperando a corrida principal acontecer, o que acontece na pista, enfim. Então, tô criando esse tipo de conteúdo do que eu vivi em Interlagos, e foi tudo sempre, tanto a questão de equipamento, quanto a questão de ter ido até o GP, é tudo do dinheiro que a gente faz na nossa renda
nosso salário do nosso emprego fixo, do nosso emprego normal, vamos dizer assim, e a criação de conteúdo realmente é sério, é um conteúdo sério. Eu sou jornalista, então o mesmo critério que eu levo lá no meu trabalho, que também atuo como jornalista, eu trago aqui para minha página. Então é isso, a gente faz realmente no amor e é essa valorização que a gente busca, né? É isso aí. E aí, com esse apelo e esse desabafo nosso aí, nós encerramos aí a última análise do ano do GP de Abu Dhabi. Agradeço mais uma vez a Laura, o Egleite, a todos que nos acompanharam. Um abração, uma boa noite a todo mundo e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.